Dá tempo ainda para um último assunto? Temos a Isa Staciarini chegando por aqui. Oi, Isa. Carol, olha, o tenente-coronel Mauro Cid retirou a tornozeleira eletrônica hoje, depois que passou por uma audiência no Supremo Tribunal Federal. Essa medida faz parte do início do cumprimento da pena de 2 anos de prisão em regime aberto pelo envolvimento dele na trama golpista. Isso porque, em relação a Mauro Cid, o caso está transitado em julgado, ou seja, não cabem mais recursos. Como delator, ele pegou um tempo mínimo e vai precisar agora cumprir algumas medidas, como a proibição de deixar o país. Ele também precisa ficar em casa no período da noite e da madrugada, além de não usar redes sociais e também de manter a proibição de se comunicar com outros condenados e investigados. Moraes, contudo, determinou na semana passada a devolução dos bens de Cid que foram apreendidos e também a manutenção da segurança dele e dos familiares. O ministro também determinou que seja levantado por quanto tempo Cid ficou preso de forma provisória para que esse período seja abatido da pena. Cid aguarda o Exército analisar um pedido de aposentadoria dele, mas tira agora 60 dias de férias a partir de amanhã. Ele tinha planos de se mudar para os Estados Unidos, mas Moraes manteve a proibição dele de sair do país. Em relação aos outros 7 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o STF começa a julgar a partir agora de sexta-feira, dia 7 de novembro, no plenário virtual, os embargos de declaração, que são os recursos. O julgamento vai até o dia 14 de novembro, quando o Supremo marcou uma outra data de julgamento, dessa vez do deputado Eduardo Bolsonaro, naquele inquérito de coação no curso do processo, em razão da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, especialmente junto a autoridades norte-americanas, para impor sanções aqui contra o Brasil. Carol. Obrigada, Isa. E tem toda uma expectativa também, né, Vera? Qual vai ser o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ao final dessa análise toda no Supremo Tribunal Federal, se ele continua cumprindo prisão domiciliar em casa ou se pode ser enviado para um presídio. Exato. Esse julgamento aí dos embargos que foram interpostos, mesmo a jurisprudência e todas as resoluções do Supremo dizendo que não são cabíveis por não ter havido a divergência que seria necessária para isso, isso vai se dar no âmbito do plenário virtual, portanto, a gente não vai ter nem aquela possibilidade ali de uma confrontação entre as defesas e os ministros que a gente viu no julgamento em si. Vai ser algo que vai aparecer o placar lá depois deles depositarem os votos. Já sabendo, a gente sabe, a gente falou aqui, que o ministro Luiz Fux não deverá se manifestar a esse respeito porque ele mudou de turma. Foi para a segunda turma. Uma vez negados os embargos, que é o que deverá acontecer, aí eu acho que vão ser interpostos recursos específicos para essa questão do cumprimento da pena, alegando razões humanitárias. E aí pode ser que sejam analisados, pode ser que isso vá inclusive para o plenário do Supremo, para o plenário maior, etc., para que seja analisado à luz de outros precedentes que já existem, inclusive o do ex-presidente Fernando Collor, cuja prisão domiciliar foi determinada justamente por esses motivos, da idade avançada, da saúde debilitada, etc. Então, aquela dúvida que havia sobre se até o fim do ano pode ocorrer o trânsito final em julgado desse núcleo, né, da condenação para os 7 integrantes deste núcleo, eu acredito que sim. Parece que tudo caminha para isso, porque dia 14 se encerra essa primeira fase e aí a gente passa para essa análise específica sobre o regime de cumprimento da pena, se domiciliar ou se, como a determinação do Supremo em agosto, em agosto já era setembro, agosto, de que se cumprisse o início da pena, pelo menos em regime fechado.